Olá, boa tarde. Estamos às 12 horas e 41 minutos do dia 6 de julho de 2023. No vídeo anterior, nós tentamos estabelecer que o nossa meta é a verdade. Mas não se chega à verdade sem a polêmica, sem o debate, sem a tese, antítese, a síntese, sem o diálogo. Então, nós temos aqui um livro que foi dos meus estudos em Petrópolis, que é Gramática Histórica. Deixa eu passar. Do tempo da Faculdade de Petrópolis, Gramática Histórica. Vou tirar daqui apenas alguma coisa. Primeiro parágrafo. O que é gramática histórica? Gramática histórica é a ciência que estuda os fatos de uma língua no seu desenvolvimento sucessivo, desde a origem até a época atual. Ou seja, chama-se gramática histórica isso é de 71, versículo de 1971. Chama-se gramática histórica o estudo dos fatos de uma língua, portanto, tem a ver com a língua, no seu desenvolvimento sucessivo, desde a origem desta língua até a época atual. No nosso caso, o que nos interessa é o Pali, que é uma língua. Mas estamos dando uma introdução. Então, essa é a primeira noção. Vamos adiante. Segundo ponto. 2. A gramática histórica da língua portuguesa estuda a origem e evolução do idioma português no tempo e no espaço. Logo, a gramática do sânscrito vai estudar a origem e evolução do idioma sânscrito no tempo e no espaço. E, assim, de todas as línguas. Do Pali, do espanhol, mas nos interessa aqui o sânscrito e o Pali. Divide-se a gramática histórica em lexiologia e sintaxe. Lexiologia estuda a palavra isoladamente. Sintaxe ocupa-se das palavras relacionando-as umas com as outras. Então, a gramática histórica tem uma divisão chamada lexiologia, que é apenas o léxico, o dicionário. Léxico quer dizer dicionário. E sintaxe, que é exatamente a relação das palavras. Ou seja, se eu digo casa, isso pertence à lexiologia. O que é uma casa? O que significa casa? Uma habitação. É o mesmo que um lar? Não. Um lar é uma casa habitada por uma família. Então, se uma casa é apenas uma construção. Mas se uma família mora nela, ela é um lar. Vejam, então isso é dicionário. Lexiologia é a ciência dos dicionaristas. Já a sintaxe é quando eu digo a vocês: esta casa é meu lar. Esta casa é o sujeito, é o verbo copulativo ser, verbo de ligação. Meu lar é o predicativo. Então, é uma relação entre significados que consideram um enunciado onde a causa, esta casa, no caso em estudo, esta casa é o sujeito, porque é a origem da frase, é um verbo copulativo, ele não tem um significado muito importante. Meu lar. Então, essa casa, meu lar, esta casa. O verbo ser é considerado um verbo apenas meramente de copulativo. Eu não considero. Eu acho que todo verbo tem um sentido. Uma coisa, essa casa parece meu lar. Essa casa devia ser o meu lar. Essa casa já foi o meu lar. Não, esta casa é o meu lar. Então eu não considero
verdadeira as noções gramaticais que dizem que o verbo ser é meramente copulativo. Ele tem um sentido. Parecer não é ser. Esta casa parece meu lar? Não. Esta casa é o meu lar. Então não concordo com a gramática normativa que diz que parecer e ser, permanecer, estar, continuar, são verbos sem sentido. Para mim, não há palavra sem sentido. Esse foi o ponto 2. Vamos dar um pulinho. Ainda no mesmo livro, Gramática Descritiva de Ismael Coutinho. Biblioteca Brasileira de Filologia. Filologia é o assunto que nós estamos estudando. Bem, então o ponto 3 vai nos levar exatamente à palavra tema do livro. Ó, Biblioteca Brasileira de Filologia. Filologia, está vendo? A filologia é que nós estamos estudando. Filologia é a ciência da linguagem, a ciência da bela linguagem, né? Da beleza da linguagem. Então vamos agora entrar nela. Nós fizemos aí um preâmbulo e agora o ponto 3 é exatamente isso. Dissemos no ponto 1 que a gramática histórica estuda o desenvolvimento de uma língua, o surgimento, seu desenvolvimento e até o estado atual. Pode ser qualquer uma. Divide-se em gramática, que é uma palavra isolada, e o seu significado. E sintaxe, que é um conjunto de palavras que são enunciados, ou seja, são juízos, afirmações, negações, etc. Aí nós chegamos à filologia. Filologia é a ciência que estuda a literatura de um povo ou de uma época e a língua que ele se viu de instrumento. Agora nós estamos com 2 conceitos. A filologia une a língua e a literatura. Nós partimos da língua. Gramática histórica estuda a língua, a evolução de uma língua, de uma linguagem, de um idioma. No nosso caso, vai interessar o Pali e o sânscrito. Mas, então, a filologia vai ser a nossa ciência que vai nos dar um estudo profundo e verdadeiro. Nosso estudo pretende chegar à verdade sobre um povo, no caso o hindu e o chinês, são 2 povos, e a época em que a língua serviu de instrumento para esses 2 povos. O Pali, na verdade, é hindu, não é chinês. Mas a reencarnação surge na China. Então vai nos interessar a palavra reencarnação, que pertence à lexiologia, e o conceito de reencarnação, que pertence à sintaxe. Vai nos interessar a palavra Pali, que é apenas uma palavra, o que significa Pali, a definição, e vai nos interessar a sintaxe, que é quando a palavra Pali é usada. A palavra Pali é uma palavra que antecedeu que é posterior ao sânscrito, que surgiu depois do sânscrito e foi usada por Buda. Então, usada a filologia aplicada ao que nós queremos, ao nosso objetivo, vamos colocar em pauta 2 coisas. A palavra Pali e a palavra sânscrito. Todas as 2 são 2 línguas. A língua Pali e a língua sânscrita. E aí vai ser o quê? A filologia vai ser a ciência que vai estudar a literatura, portanto os Vedas, da Índia, na época em que foi falado o Pali e na época em que foi falado o sânscrito, que serviu de instrumento a essa literatura. Vamos então agora nos aprofundarmos. Os filólogos alemães acham que o estudo da filosofia pode ser glotologia, métrica ou história da literatura. Para nós, a glotologia é um sinônimo de filologia.
tanto faz. Então aqui é show de molhado. Métrica não nos interessa, é poesia. História da literatura nos interessa. Então a história dos Vedas e a história dos Upanishads. Então isso vai nos interessar. É a literatura que vai nos interessar. Portanto, a filologia, segundo os especialistas, estuda a literatura e a linguagem que serviu para essa literatura. Essa é a literatura que nos interessa. Os Vedas e os Upanishads. E a língua na qual eles foram escritos. O sânscrito e o Pali. Vejam que tudo tem um objetivo. Estamos seguindo o máximo de entendimento para vocês. Bom, então, como eu disse antes, a história da literatura dos Upanishads e a história dos Vedas vai ser o nosso foco. A história, o vocábulo Pali vai ser o nosso objeto. O vocábulo sânscrito vai ser o nosso objeto. Então, é frequente usar-se filologia como glotologia. Eu já disse aqui. Não há diferença básica. A filologia visa a parte artística da linguagem. Ou seja, os parnasianos, né, eram grandes filólogos, porque eles queriam saber qual a palavra mais bonita para usar. A poesia parnasiana é só poesia. O parnasiano é um movimento poético, é pura poesia, então aí vai entrar na métrica, mas não nos interessa. Então, enquanto a glotologia não se preocupa com isso. A glotologia só se preocupa onde há o documento e se essa linguagem do documento era falada de uma mesma maneira, por exemplo, girimum, né? Saudade. Então, são palavras que interessam à glotologia. Por quê? Porque não são palavras bonitas, mas interessa apenas o sentido da palavra. Então, a glotologia é fria, só quer saber do sentido, enquanto que a filologia quer saber se a palavra é bela. A beleza de uma palavra. Saudade, palavra bela. E só existe em português, na língua portuguesa, sabia? Nenhuma outra língua do mundo tem a palavra saudade. Só a língua portuguesa. Então, vamos perceber que parecem sinônimas, mas há uma pequena diferença. Enquanto a filologia procura a beleza da palavra, a glotologia procura simplesmente saber se ela é comum a todas as pessoas, as várias pronúncias. Por exemplo, o verbete. Há certos verbetes que são pronunciados diferentes. Se eu digo titio, aqui no Rio de Janeiro vocês falam tio, tia. Lá no norte eu falo tio, tia. Não é assim? Então a glotologia estuda a palavra no seu sentido frio. Tio José, tio Mané. E lá no nosso Nordeste, então é tio Mané e tio José. Então a glotologia quer dizer, a palavra é pronunciada do mesmo jeito nos vários lugares? Não. Cada lugar tem até certos tiques. Por exemplo, lá no Nordeste a gente fala assim, você é meu conhecido, né? Esse né é próprio do Nordeste. No Rio Grande do Sul, eles dizem assim, isto é muito importante, tchê. Tchê. E em Minas Gerais, qualquer objeto é substituído por uma única palavra, que é trem. Esse trem vai servir para a gente estudar o Pali e o sânscrito. Então, tudo a palavra trem é o coringa que serve para qualquer coisa. Então, isso pertence à glotologia.
A filologia, procurarei saber se essas variantes, o que é mais bonito, dizer tio, tia, ou tio e tia. O que é mais bonito? É dizer tchê ou dizer né? O que é mais bonito? É você usar a palavra exata. Este livro está servindo de estudo à nossa compreensão da língua Pali e da língua sânscrita. Então, não usei a palavra trem. Tá certo? Então, portanto, terminamos assim o que nós queremos que vocês saibam. Vamos dar um pulo. Então, toda língua pode ser considerada natural ou artificial. Ela é natural quando ela surge espontaneamente. E ela é artificial quando ela surge por uma criação normalmente científica. Por exemplo, a palavra teleonomia é uma palavra artificial, porque quem criou foi o médico Jacques Monod para indicar que tudo na vida tem um objetivo, tem um propósito. Então, se eu quero dizer tudo na vida tem um propósito, eu uso a palavra que o médico Jacques Monod, Nobel de Medicina de 1965, chamou de teleonomia, portanto, a palavra artificial. O estudo das plantas é importante para mim. Aí eu posso dizer, a botânica é importante para mim. Ou seja, o estudo das plantas é substituído por uma palavra botânica. Então, botânica é uma palavra artificial, enquanto que o estudo das plantas é a linguagem comum. Então, a filologia divide a linguagem em uma linguagem natural, que são palavras simples, e em linguagem artificial, que são criadas por especialistas. Esses termos artificiais geralmente são termos técnicos. Medicina ou engenharia. Então, o nosso objetivo é a língua, o Pali e o sânscrito. Língua é a linguagem particularmente usada por um povo. Logo, a linguagem particularmente usada pelo povo hindu pode ser, tem muitas, vou dizer aqui, mas nos interessa o sânscrito e o Pali. Então, divisão: línguas da África, línguas da Ásia, línguas da Eurásia, línguas da América. Então, 1. Línguas da África. 2. Línguas da Ásia e da Oceania ou Oceânia. 3. Línguas da Eurásia. 4. Línguas da América. Então, vamos dizer agora onde estão as duas línguas que nos interessam. Tudo isso para chegar ao sânscrito e ao Pali. Então, vamos lá. As línguas da América estão todas compreendidas por sua origem num grupo próprio. Desse importa destacar o árico ou indo-europeu, pela excepcional civilização que atingiu seus atuais representantes. Divide-se o grupo árico ou indo-europeu em dois grandes ramos, asiático e europeu. Então, as línguas americanas, então, não nos interessam aqui. As línguas áricas ou indo-europeias nos interessam aqui porque o sânscrito e o Pali são de origem, são do tronco ário ou indo-europeu. E o árico ou indo-europeu tem dois grandes ramos, chamado asiático ou europeu. Veja, indo-europeu já leva a palavra Índia. O asiático compreende o índico e seu subdivide velho, védico e sânscrito. Já achamos agora para o sânscrito. O asiático, portanto, compreende o índico que se subdivide em velho e em médio. Não tem aqui o atual. O asiático velho é chamado índico. Desculpa, o asiático é chamado índico, subdividido em velho, que é o védico e sânscrito, e médio, onde está o Pali e o Prakriti.
Então veja, estão em locais, em épocas diferentes, né? A língua asiática, ou grupo asiático, tem o índico, que se subdivide em velho índico, que contém o védico e o sânscrito, os Vedas e a linguagem escrita em que eles são escritos. Chegamos agora ao nosso objetivo. Só agora chegamos. É o védico que nos vai dizer que é escrito em sânscrito. Aqui são os Vedas, são escritos em sânscrito. Mas também eles podem ser não somente o velho, mas o índico médio, onde é o Pali e o Prakriti, que também tem palavras, ou um livro semelhante a este aqui. Então, este livro, os conceitos que estão aqui, tanto estão escritos em Pali, quanto estão escritos em sânscrito. Por isso nos interessa. Muito bem. Esse aqui também. Pronto. Não vou mais agora chatear vocês. Vou apresentar então o livro Gramática Histórica de Ismael Lima Coutinho, que pertence à Biblioteca Brasileira de Filologia. Estudei em 1971 na Faculdade Católica de Petrópolis. Pronto. E eu disse a vocês que, para continuar mostrando a beleza, nós iríamos mostrar esse livro aqui, abrir. Interessa de vez em quando fazer uma figurinha bonita, né? Então, aqui é só sobre a Índia. Então, aqui nós temos, portanto, aqui está a Península Índica, no seu maior esplendor. É aqui que tanto aparece o Védico, quanto aparece o Pali, quanto aparece o Sânscrito, na Índia. Tá certo? Então, é aqui que nos interessa. Essa península aqui está detalhada. Nós vamos ao Tibete. Aqui está a China. Aqui está a China. É vizinha da Índia. E aqui está o Tibete, que está entre as duas, né? O Afeganistão, o Tibete, Lhasa, China, e aí aqui a Índia. Golfo de Bengala, Mar de Omã. Aqui está o objeto do nosso estudo. É aqui que nós vamos querer as duas palavras-chave. É o sânscrito, que é a mesma coisa que védico, e o Pali, que é o Prakriti. Tá? Então, me mostrando as figurinhas, vocês vão ver que essa cultura, que é a hindu, ela tem uma noção de beleza muito grande. E vamos mostrar algumas figurinhas bonitas. Vamos fazer com que vocês percebam que as pessoas geralmente se impressionam com a beleza. Aqui nós temos várias joias. Olha, belíssimas. Olha essa adaga, que coisa linda, não é? Aqui são joias penduradas, penduricárias, só para a mulher. Mas essa adaga eu gostaria de ter. Mas as pessoas se preocupam com a beleza. Mas, olha, um galo e um capacete. Os antigos achavam que o capacete tinha que ter chifres. Mas, na minha terra, chama-se corno. Homem que tem chifre é corno. Chifres são cornos. E um corno é aquele que é traído pela mulher. E um galo. Então, as pessoas estão habituadas a considerar a beleza como sendo muito importante. Eu considero a verdade. Para mim, a beleza é terciária. Tem que ser verdadeiro, útil e bom. Então, a verdade é o início de tudo. Aqui está o Taj Mahal. Belíssimo. A história dele é maravilhosa, é magnífica. O Taj Mahal é o túmulo de uma princesa que o seu príncipe, quando a perdeu, decidiu construir um túmulo, que é isso que está aqui. Isso é um túmulo da princesa, cujo esposo, apaixonadíssimo por ela, decidiu guardá-la aqui dentro. Ele é de mármore puro. Isso aqui é um lago.
onde ele reflete a própria imagem. Veja que paixão enorme. Veja que prova de amor. É belo, mas é verdadeiro também. Então nós temos que unir o belo ao verdadeiro e ao útil. Aqui ele não é útil, não tem utilidade nenhuma. É pensável apenas de visitação dos turistas. A utilidade tem um caixão aqui, uma urna funerária, onde estão os restos mortais da princesa que o príncipe apaixonado fez. Então aqui não tem nada de útil, mas tem algo de muito belo e tem algo muito verdadeiro. O amor deste príncipe por essa princesa foi uma coisa absolutamente verdadeira. E a prova da verdade é que ele gastou uma fortuna para construir esse belo monumento. Então nós temos assim ter as três coisas. Ser o ideal: verdadeiro, útil e belo. Ser o ideal é o que nós procuramos fazer. E acho que eu vou orar aqui, mas aqui nós temos também a estada bonita de Shiva. Shiva Natarajan, a dança de Shiva. Não é verdadeira, porque é um mito, é o demiurgo. É bela. É útil para os devotos, que vão pegar, olhar e vão ter um respeito imenso por essa estátua, por essa círcula, Shiva dançando, da dança do fogo. Bom, o resto aqui tem a imagem falsa de Buda. Então veja, ó, isso é falso. Buda nunca teve esse corpo quando era jovem, mas a imagem real, final de Buda não é aquele Buda gordinho, nem esse aqui. Então isso não é falso, não é verdadeiro. É belo, está todo em ouro. E assim, minha gente, a nossa intenção. Aqui está um templo, detalhes de um templo, elefantes, detalhes de um templo escandalosamente, isso aqui é uma bacanal, ó, tem gente aqui atrás de gente. Aqui nós temos uma mulher virada, a cabeça dela está aqui e as pernas estão aqui. Ela está em arco, ó. E atrás dela tem um homem. E esse homem está com o pênis aqui. Tem o pênis, aqui está fazendo uma penetração na mulher que está numa posição onde a coluna vertebral vergou-se toda. Então é uma cena tântrica. Esse templo é absolutamente verdadeiro, porque ainda praticava o Tantra. E o Tantra está aqui, uma cena verdadeira, em que, numa das posições amorosas, o masculino penetra o feminino dessa maneira, dessa posição. Então, é verdadeiro, é belo e é útil. Quem quiser estudar o Kundalini Yoga, então vai ter que praticar essa posição. É belo, porque duas figuras humanas bonitas nessa posição, como artista, né, a pintura ficaria belíssima, dependendo do elemento masculino e feminino. Então é verdadeiro, é belo e é útil. É útil para o praticante, é belo para o artista que pintar esse quadro, e é verdadeiro porque, através dessa posição amorosa, que não é apenas puro sexo, é uma das práticas do despertar do Kundalini. Então, minha gente, agora vou mostrar esse templo na sua integralidade. Esse templo é uma das maravilhas do mundo. Aqui tem outra posição do Tantra. Tem um homem em pé, com as pernas curvadas, e a mulher de pernas abertas, descanchada. Penetração é claramente feita aqui. Ó, aqui está a penetração, e ela está escanchada nele. Ele tem que ter muita força nas pernas, porque ele está em pé. Ela está agarrada no pescoço dele, ela está com as pernas descanchadas, abertas, para que a penetração seja facilitada. É verdadeiro, é belo e bom para quem pratica o Tantra. E, veja, é um templo todo dedicado ao Tantra, mas tem imagens que não tem nada de sexual. Aqui tem imagens puramente mostrando divindades ou bodhisattvas, que são pessoas, tá vendo? Está cheio de imagens, de esculturas. Aqui tem duas imagens abraçadas, simplesmente um beijo.
Então, esse é o templo mais belo, ele está aqui na sua visão total. Olha que coisa maravilhosa. Verdadeiro, belo e útil. Verdadeiro porque ele tem esculpido as posições, desde o beijo, desde a carícia, desde o diálogo, até a prática sexual, que é o tantra de mão esquerda. É belo. Por quê? Que construção magnífica. Minha gente, a altura desse pé é uma coisa fabulosa. E veja, vocês assim não parece nada, mas quando a gente aproxima, os detalhes são exatamente aquelas figuras que vocês viram. Toda inscrita e esculpida. Aqui está o templo de Lingaraja. O nome é o Templo de Lingaraja. Então, o ideal para nós, estamos terminando, é que a Índia tivesse produzido